Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Detox Emocional. Esse projeto onde eu entro aqui ao vivo de segunda a sexta, às 8h50 da manhã, para realizar trabalho de cura emocional, trabalho de limpeza das emoções do passado. Emoções de eventos que você vem acumulando no seu subconsciente, no seu inconsciente. E que funcionam como verdadeiras toxinas que geram comportamentos sabotadores, relacionamentos tóxicos, ansiedade, depressão, enfim. Todas as emoções que nós carregamos do passado, as emoções negativas, das experiências do passado, geram consequências negativas. E quanto mais a gente limpa essas emoções, mais a gente consegue sentir paz interior, melhorar relacionamento, ter prosperidade, ter clareza mental. E é isso que a gente faz aqui diariamente, no Detox Emocional, trabalho de cura. Se você está participando, se você vem participando, você já deve ter sentido aí algumas mudanças acontecendo nas suas emoções, nos seus pensamentos, no seu nível de bem-estar. Então, como é que a gente vai ter benefício aqui participando do detox emocional? A primeira coisa que você vai fazer é pensar em alguma situação do passado, alguma emoção, alguma situação que traga algum desconforto emocional. Alguma lembrança do passado que ao ser acessada agora traga algum tipo de emoção desconfortável. Pode ser algo recente ou pode ser algo lá da sua infância, não importa. Então, a primeira coisa que você vai fazer... deixa eu ajeitar aqui o celular. Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso, é lembrar de alguma situação do passado que traz alguma emoção negativa. Você vai anotar qual foi a situação. Anota no papel, anota no computador, onde você quiser. E depois você vai perceber qual é a imagem que surge quando você pensa nisso, qual é a sensação do seu corpo, qual é a intensidade numa escala de 0 a 10, qual é o nome da emoção que surge. Então só preste atenção para isso, coloca de lado essa situação, pode esquecer que você escreveu, pode deixar de lado, depois você vai prestar atenção na sessão que nós vamos fazer aqui ao vivo. Na sessão, alguém vai entrar ao vivo aqui comigo e eu vou fazer um processo de limpeza emocional. E durante esse processo de limpeza você vai estar se auto-aplicando a EFT junto comigo, e o seu subconsciente vai limpar a situação que você anotou. Nosso subconsciente ele tem uma capacidade de processar informação que é 1 milhão de vezes maior do que a nossa mente racional. E aí você vai aproveitar essa capacidade para limpar essa lembrança que você anotou. O pessoal tá chiando, tá? O som, como é que tá para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Confirma aí para mim, tá? Se vocês estão ouvindo chiado, se tá bom o som. Aqui o som tá ok, tá bom. Então ótimo. Bom, para você entrar aqui ao vivo comigo, o que é que eu recomendo, né? Que você esteja perto da conexão do Wi-Fi, para ter uma conexão melhor, se você tiver um fone de ouvido também ajuda para ter melhor captação de som e não dar eco. Tá com a bateria do celular razoavelmente carregada, porque a gente vai passar 30, 40 minutos aqui fazendo um trabalho de cura, então vamos descarregar no meio do caminho. E também estar ciente, né? Se você entra aqui ao vivo, você já está dando a sua autorização para que a sua imagem, a sua sessão fique gravada, exposta nas redes sociais, onde outras pessoas vão poder assistir, inclusive familiares, amigos, parentes, pessoas do seu trabalho, enfim, qualquer pessoa vai poder assistir depois e talvez tenha alguém que você não queira que veja. Né? Então, é importante estar ciente disso, se você entrar aqui ao vivo comigo, sabendo já que esse material ele vai ficar aberto
na internet e talvez coisas sensíveis surjam aqui durante a sessão, ok? E ao mesmo tempo também se sabe que esse trabalho vai ajudar não só você, mas também quem está assistindo, mas tem essa exposição. Então eu quero saber quem quer entrar ao vivo aqui comigo. Se você quiser, escreve aqui, eu quero, para eu poder te chamar. Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa que já tinha falado antes, mas eu não... Escreve aqui de novo. É Lucineide. Tá bom. Então eu vou chamar Lucineide primeiro, tá? Lucineide era a pessoa que... Vamos lá. Eita, eu não tô conseguindo trazer você, Lucineide. Transmitir ao... Peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar. Deixa eu ver se eu consigo trazer você, tá? Lucineide, não tá aparecendo aqui a opção. Eu não sei porquê. Infelizmente, Lucineide, eu não vou conseguir te chamar, porque não tá aparecendo a opção aqui para te chamar. Não sei porquê. Então vou chamar Vera. Pronto. Então vamos lá. Você já fez EFT alguma vez? Sim, acompanhando você no YouTube, eu já tenho uma noção do que é a AFT. Certo. E me fala qual é a situação que você quer limpar. Olha, André, eu sempre senti muita rejeição. Assim, pelo que eu escuto você falar, eu venho de uma família de 10 e sou a caçula. Então, assim, eu me lembro de uma situação, quando eu era pequena, acordando de manhã, com aquele calundugo, com meus irmãos, aí meu pai me pegou, assim, assim, na cabeça e me botou pro lado de fora da cerca, do quintal da casa. Eu sempre me lembro dessa situação. É como se fosse jogada fora. E assim, foi assim que eu me senti toda a minha vida nos meus relacionamentos afetivos. Uhum. Ok. Você consegue afastar um pouquinho só para sua cabeça ficar um pouquinho mais enquadrada? Isso, tá bom. Isso, ótimo. Então vamos lá. Então tem essa cena, você tem mais ou menos que idade nessa cena? Eu acredito que eu tinha entre 4 para 7 anos. 4 para 7 anos. E como é que você está vendo essa cena? Está muito clara para você? Está muito nítida a imagem? O que é que você está sentindo como se fosse a criança dentro da cena ou você está assistindo de fora? Olha, quando eu me lembro dessa situação, eu já trabalhei um pouco ela, assim, quando assistindo vídeos, eu me lembrava, assim, algumas pessoas me ensinando como trabalhar isso. Mas, assim, no momento que eu começo a falar com você, eu já fico emocionada. Uhum. E você está vendo a cena de fora ou está sentindo dentro dela, como se fosse a criança? Eu vejo de fora. Vê de fora. Qual é a sensação que surge no seu corpo quando você lembra dessa cena? Eu fico relacionando com meus relacionamentos que eu tive. Sempre tinha essa sensação de que eu não tinha valor. Uhum. Qual é a sensação do seu corpo quando você lembra dessa cena? Fico um pouco trêmula. Vamos lá, vamos começar a fazer EFT para isso, tá? Qual é a intensidade disso agora, de 0 a 10? Eu acredito que seja 7. Mesmo que eu sinta esse tremor, Mesmo que eu sinta esse tremor. eu me aceito profundo e completamente. Me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse tremor no corpo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse tremor, Mesmo que eu sinta esse tremor. eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto um tremor no corpo. Eu sinto um tremor. Quando eu lembro dessa cena, Quando eu lembro dessa cena.
Foi o seu pai? Foi isso que pegou você? Meu pai. Meu pai me pegando pela minha cabeça, Meu pai me pegando pela minha cabeça, removendo. removendo. Por que ele fez isso? Qual foi a razão? Eu tava com calundu, acho que eu tava brigando com meu irmão, chorando, acorda chorando. Certo. Aí ele pegou você e tirou você e colocou aonde? Tirou do quarto, é isso? Tirou junto de casa e botou pro lado de fora do quintal. Você se sentiu como naquele momento? Como se tivesse sido Jogada jogada fora. Eu me senti jogada fora. Eu me senti jogada fora. Eu me senti rejeitado. Eu me senti rejeitada. Eu me senti sem importância alguma. Eu me senti sem importância alguma. Eu me senti desprezado. Eu me senti desprezada. Eu me senti jogada fora. Eu me senti jogada fora. E assim que eu me sinto nos relacionamentos. É assim que eu me sinto nos relacionamentos. Eu me sinto jogada fora. Eu me sinto jogada fora. O que você sentiu? Eu vou me sentindo mais aliviada. Uhum. Volta na cena de novo, tá? Percebe se ainda surge alguma sensação, alguma emoção desconfortável, se ainda vem a sensação de estar sendo jogada fora. É como se eu quisesse que ele fosse me pegar, me tirasse de lá, me pedisse desculpa, alguma coisa assim. É o sentimento de tristeza, mágoa, rejeição. Culpa. Mesmo que eu sinta essa culpa, Mesmo que eu sinta essa culpa, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito. Mesmo que eu sinta essa culpa, Mesmo que eu sinta essa culpa, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu me sinto culpado. Eu me sinto culpada. Meu pai me removeu Meu pai me removeu. e me jogou fora. Me jogou fora. Foi assim que eu me senti naquele momento. Eu sempre me senti naquele momento. Jogada fora. Jogada fora. Fiquei me sentindo culpado. Eu me sentindo culpada. Queria que ele conversasse comigo, Queria que ele conversasse comigo. me acolhesse, Me acolhesse. me pedisse desculpa, Me pedisse desculpa. me explicasse o que aconteceu. Me explicasse o que aconteceu. Eu fiquei sentindo culpa, Eu fiquei sentindo culpa. rejeição, Rejeição. tristeza. Tristeza. Essa cena ficou bem marcada na minha memória. Essa cena ficou bem marcada na minha memória. E até hoje eu carrego a sensação E até hoje eu carrego a sensação dos meus relacionamentos. dos meus relacionamentos. Observa agora como é que você está sentindo, tá? Volta na cena. Percebe. Tem alguma coisa vibrando aí. É, mas é o telefone chamando, eu não vou atender. É como se fosse tentando entender a situação dele, assim, uma família grande, já acordo naquele calundu, brigando com meu irmão. Dá uma sensação agora de entendimento, de É o compreensão. que ele tinha, é como se fosse assim, é o que ele tinha, ele não tinha a me oferecer diferente. Certo. Volta bem na cena de novo. Mesmo que esteja surgindo essa compreensão, observa se ainda surge alguma sensação desconfortável. Olha, o meu corpo é como se ainda sentisse um pouco trêmulo, assim. Vamos lá. Mesmo que eu ainda sinta esse tremor no corpo, Mesmo que eu ainda sinta esse tremor no corpo, eu me aceito profundo e completamente. eu
me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse tremor no corpo, Mesmo que eu sinta esse tremor no corpo, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Essa experiência me marcou muito. Essa experiência me marcou muito. Eu me senti rejeitada naquele dia, Eu me senti rejeitada naquele dia. culpada, Culpada. me senti jogada fora. Me senti jogada fora. Isso me marcou muito. Isso me marcou muito. Uma sensação de não merecimento, Uma sensação de não merecimento, de rejeição de rejeição, e culpa que me afeta até hoje. que me afeta até hoje. Me afeta nos relacionamentos. Me afeta nos relacionamentos. Ainda sinto um tremor no meu corpo Ainda sinto tremor no meu corpo quando eu acesso essa lembrança. quando eu acesso essa lembrança. Ainda sinto esse tremor. Ainda sinto esse tremor. Ainda está sentindo tremor agora? Passou. 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 Então volta lá. Vê se ainda tem alguma sensação negativa, qualquer uma que não seja intensa. Quando você fala assim do tremor, era como naquele momento, como eu pensasse assim, eu não acredito que ele vai fazer isso comigo, naquele percurso que ele estava seguindo comigo ali eu percebi que ele ia fazer isso. Uhum. Certo. Vamos lá. Uma sensação A sensação de quê? De surpresa, de choque. de choque, Mesmo que eu não consiga acreditar, mesmo que eu não consiga acreditar, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que tenha sido um choque para mim, Mesmo que tenha sido um choque para mim, ser carregada daquele jeito, ser carregada daquele jeito, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Foi um choque para mim. Foi um choque muito grande para mim. Era difícil de acreditar É difícil de acreditar. que meu pai estava fazendo aquilo comigo. Meu pai estava fazendo aquilo comigo. Não é possível que ele ia fazer daquele jeito. É possível que ele ia fazer daquele jeito. Me carregando daquele jeito. Carregado daquele jeito. Eu não conseguia acreditar. Eu não conseguia acreditar. Foi um choque para mim. Foi um choque para mim. Ficou bem marcado na minha memória, Ficou bem marcado em minha memória. no meu campo emocional. No campo emocional. Uma sensação de choque, Uma sensação de choque. difícil de acreditar. Difícil de acreditar. O que você está sentindo agora? Como é que você está sentindo agora? Bem mais aliviada. Volta de novo, vê se ainda dá uma sensação de choque, de não conseguir acreditar. Ele pegou você por aqui assim, depois levantou pela cabeça. Sim. Doeu? Você sentiu que doeu no dia? Não, Fisicamente não. não? Eu não sinto, não doeu não. Eu sinto que era como assim, era a forma que ele tinha de acabar com, de parar com aquela situação. Uhum. Ainda vem a sensação do choque. Não sinto que me incomoda mais. Muito bom. Então veja, pequenas coisas, né, que às vezes podem parecer bobas, elas podem nos marcar pelo resto da vida, ainda mais quando acontece na infância. É uma coisa tão simples, né, que parece, foi tão rápido, né, uma situação tão rápida que aconteceu, e aquilo pode nos marcar com uma sensação de rejeição, de não merecimento, de ter sido jogado fora. Pode ter um profundo impacto na nossa vida. Então, e aí quando a gente faz EFT, que a gente vai limpando a carga emocional da memória, vai surgindo essa sensação de aceitação, de compreensão que você percebeu, né, surgindo em você, né, de entender que
A família era enorme, muitos irmãos. Aí o pai acordar ouvindo aquela briga e vai lá e tenta tomar uma providência para acabar com aquilo. E, embora não tenha sido a forma mais, como é que eu posso dizer, mais saudável de lidar com a situação, era o que ele sabia fazer, era o que ele tinha de recurso naquele momento, né? Era o que ele poderia, é o que estava ao alcance dele. E aí vai surgindo a sensação de que não foi nada pessoal contra mim, não tem nada a ver com me rejeitar ou com ter me jogado fora. A interpretação não é mais essa, começa a virar uma outra coisa, né? Era o recurso que o meu pai tinha naquele momento. Então a gente vai se libertando desse peso da rejeição, daquela memória, daquela cena. Como é que você acha que isso repercutiu na sua vida? Olha, é de acordo com os acompanhamentos que eu vou, suas palavras, suas palestras. Aí eu lembrava dessa situação, entendia, mas assim, era como se eu não conseguisse me libertar só por lembrar, por analisar, até entender que era o que ele tinha, mas aquela sensação existia. Uhum. Certo. Mas qual foi a repercussão que você acha que isso trouxe para a sua vida? Quando acontecia nos meus relacionamentos afetivos, sempre acontecia essa coisa de eu senti que eles não me queriam mais e que era como se fosse assim, que eu não tivesse valor. E aí tivesse sendo jogada fora. A pessoa sempre terminava o relacionamento, é isso? Eu sempre era abandonada. Naqueles relacionamentos que eu estava com interesse, sempre é como eu me sentia descartada. É a sensação igual que você sentiu nessa cena, né? Sim. Ter sido jogada fora. Que esses dias eu estava acompanhando as suas lives, aí eu ia anotando, como você fala, para a gente ir anotando os momentos. Aí eu deixei essa reservada, falei, o dia que eu conseguir falar, vai ser isso aqui, que eu sempre está na minha memória. Interessante. Então, veja, a pessoa passa por uma situação onde ela se sentiu descartada e ela vai tender a repetir, buscar essa mesma sensação inconscientemente em outras situações na vida adulta. Então, atrair e criar e recriar aquilo inconscientemente, até curar aquela emoção. Depois que cura, a gente para de repetir. O que você ia falar? É isso que é como você está falando aí, que no consciente parece que não existe mais aquilo, mas quando continua repetindo, você fala, então eu não consegui me libertar totalmente, mesmo estando consciente. Exatamente. Então, sempre que tem alguma situação se repetindo na nossa vida, não é coincidência, não pode ser coincidência. Na verdade, nada é coincidência. Mas quando há uma repetição de abandono, repetição de traição, repetição de perda financeira, repetição de relacionamento tóxico, repetição de abuso físico, sexual, repetição de problema de saúde, enfim, todo tipo de repetição é uma indicação muito clara de que existem emoções de situações do passado que não foram curadas, que geram crenças limitantes, que geram a sensação de não merecimento, de eu não posso, eu não consigo. Enfim, vários pensamentos que vão fazer com que você atraia e repita aquelas experiências para gerar mais daquelas mesmas emoções. Então você tem emoções que ficaram marcadas em você lá na infância, geralmente na infância, que fazem com que você atraia e repita mais situações parecidas que vão gerar mais da mesma experiência. Como se fosse um aviso para você entender que você precisa curar alguma coisa. Como se fosse um alerta, né? Olha aí, tem um padrão que você precisa curar. E aí você não cura. Aí você sai de um relacionamento entre outro, o padrão se repete. E aí você, mais uma vez, recebeu o alerta. Olha aí, tem alguma coisa que você precisa curar. Até você entender essa mensagem. Mas não adianta só entender racionalmente, porque às vezes você consegue entender racionalmente. Eu estou repetindo isso porque eu passei por um abandono na infância. Mas não basta entender. Tem que ter alguma ferramenta para limpar esse sentimento de abandono. É isso que a gente faz com a EFT. A gente descobre e depois a gente limpa a sensação.
E aí, quando a gente limpa, o padrão para de se repetir. Mas vamos lá. Então, a gente limpou uma situação onde você se sentiu assim, né? Então, vê se você consegue lembrar de outra de rejeição na infância. Me lembro. É uma coisa bem íntima, mas eu não posso perder a oportunidade. Assim, eu acho que quando estava, acho não, eu tenho certeza, quando estava, quando criança, descobrindo a sexualidade, e eu brincava com meus irmãos. Eu não sei como é que é isso, sabia que era proibido, porque eu não falava para minha mãe, não tinha que ser escondido. Então eu trouxe muita culpa com relação a isso. Eu achava que eu não era mais virgem, tinha essa preocupação e que eu ia, como é que eu ia, no caso se eu chegasse a me casar e o meu marido descobrisse que eu não era mais virgem, que ia ser um escândalo, que ele ia me devolver, que ia, sabe, todo mundo ia ficar sabendo. Eu tinha muita preocupação com isso. Uhum. O que você está sentindo na hora de falar isso? Eu fico, você vê, eu pensando sozinha, eu acho que foi só bobagem minha, mas eu começo a falar com você, eu já fico emocionada, a minha voz já se transforma. Mas o que é? Tristeza, culpa? Eu acho que é uma coisa inconsciente mesmo, deve ter essa rejeição lá inconsciente. Uhum. Porque consciente ela não tá. Então acontecia isso com seus irmãos, é isso? Sim, eu brincava com meus irmãos. E vem a imagem na sua cabeça da cena acontecendo? Imagem vem com culpa. Vamos lá. Vamos fazer aqui para isso, tá? Mesmo que eu sinta essa culpa, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa culpa, eu lembro dessas imagens. Dessas cenas da infância. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto culpa quando eu lembro disso. Está tocando aqui no topo da cabeça. Eu sabia que era proibido. Eu me sinto culpado. Eu lembro das imagens. Das brincadeiras que aconteciam. Eu me sinto culpado. Eu sabia que não era certo. Tinha que ser escondido dos meus pais. Eu carrego essa culpa até hoje. Eu me sinto culpado. Eu me sinto culpado. Sabe como é que você está sentindo agora? Foca de novo na cena, tá? E eu não vou expor muitos detalhes aqui, né? Então eu só quero que você foque na cena para você mesmo olhar o que está acontecendo e sentir a sensação em você. Se é culpa, tristeza, se é abandono, se é rejeição, se é medo, enfim. Eu acho que ainda é culpa, porque é como se fosse escondido da minha mãe. E quando ela, às vezes, me chamava, que eu estava, às vezes, brincando, eu ia toda desconfiada e sentia culpada. Ainda vejo essa cena dela perguntando onde que eu estava. Certo. Eu me sinto culpado. Minha mãe me chamava. E eu ia todo desconfiado. Sabendo que eu tinha feito alguma coisa errada. Sentindo que eu tinha feito alguma coisa errada. Ela nem podia imaginar. Só tinha que esconder. Era uma coisa muito errada. Me dá uma sensação de culpa. Ela não podia nem desconfiar. Ela não podia imaginar. E se ela descobrisse, se ela imaginasse, o que você acha que ia acontecer? Qual seria essa? Acho que ela ia me bater. Nem sei o que ela ia. Acho que ela ia me. Não sei se ela ia me bater. Acho que ia me bater. O que você está sentindo agora? Um tremor no corpo. Eu sinto um tremor no corpo. Eu sinto um tremor no corpo. Carrega essa culpa até hoje. Carrega essa culpa até hoje.
que deve ter afetado os meus relacionamentos. Que deve ter afetado meus relacionamentos. A minha mãe não podia descobrir. A minha mãe não podia descobrir. Se ela descobrisse, Se ela descobrisse, eu tenho uma consequência muito séria. eu tenho uma consequência muito séria. Eu ficava todo desconfiado. Eu ficava toda desconfiada. Eu me sinto culpado. Eu me sinto culpada. Eu sinto um tremor no corpo. Eu sinto um tremor no corpo. Eu sinto um tremor no corpo. Eu sinto um tremor. Você sentiu agora? Mais aliviada. Você sente Passou que o isso, tremor. você sente que isso é como um abuso ou é como uma situação mesmo de brincadeira de criança? Olha, hoje eu vejo, depois lendo, até conversando com algumas psicólogas, acho que como a criança descobria o sexo. Uhum. É uma história que eu achava que era só comigo, mas é comum. Sim. Uhum. Certo. Porque tem a diferença, assim, né? Por exemplo, quando é um adolescente e uma criança. Era criança, era brincadeira de criança. Era todo mundo criança, né? Sim. Porque aí os sentimentos são diferentes. Então, quando é um adolescente, uma criança muito mais velha, uma muito mais nova, pode surgir a sensação de abuso, de uma coisa de violência, né? Ou de abuso mesmo, de ter sido enganado. E quando é entre criança... Mas era criança. E aí, quando é tudo criança, é mais a sensação mesmo de vergonha, de culpa, né? Sem a sensação do abuso, porque era todo mundo criança. Então. Mas vem com essa carga, né? De culpa. E aí a culpa ela vai gerar a sensação de não merecimento. Tudo que a gente fez no passado que gera sentimento de vergonha e de culpa vai fazer com que eu me sinta menos merecedor de alguma coisa ou de muitas coisas na minha vida. Então por isso que é tão importante limpar o sentimento de culpa e vergonha. Já teve algumas vezes, André, que eu percebi assim, eu estar com um namorado e de repente ver aquele pensamento assim, por que ele vai ficar com você? Você não tem nada de interessante. Uhum. É como se ele tivesse algo dentro de mim que se ele descobrisse já não seria mais interessante. Junta essas duas situações, tá? Tanto a rejeição que você sentiu lá, nessa experiência, né, com seu pai, ele remover você, que deve ter outras cenas também que geraram esse tipo de rejeição, como também essa outra culpa vai gerando uma sensação de que tem algo de errado dentro de mim. Eu não sou bom o suficiente. Eu não mereço ser amado. Se a pessoa gosta de mim é porque ela não viu ainda algo dentro de mim que é muito ruim, que é feio, que é sujo, que é podre, ou que ela não está vendo. Ela está vendo, ela tá se enganando ao meu respeito. É essa sensação que dá. Então, a qualquer momento a pessoa pode me descobrir. Tem uma coisa muito comum que chama o sentimento de a síndrome do impostor. A pessoa acha que ela vai ser descoberta de alguma forma. Você foi falando isso aí, eu me lembro daquele momento com minha mãe que perguntava, me chamando, e eu chegava desconfiadinha, ela falava, onde você estava, menina? É como se assim, ela não pode nem imaginar onde eu estava, senão ela vai me matar. O que é que você sentiu agora ao falar isso? Agora eu já sinto assim, mais entendo essa situação, comparando com o que você está falando, né? Mas assim, eu levo para a hora que eu estava pensando que esse namorado, como se assim, se ele soubesse do que eu sou realmente, eu não tenho nada para oferecer. Uhum. Como se ele descobrisse tudo isso que minha mãe, como se fosse minha mãe, descobrir que eu estava fazendo aquilo. Uhum. O que você sente quando você lembra da sua mãe falando isso, essa imagem dela? Fala, onde é que você estava, menina? Agora eu sei que não podia falar para ela, né? Mas eu já sei, eu sinto assim que ela não tinha outra maneira dela cuidar de mim. Uhum. Era como se ela tivesse tendo que ficar atenta, né? Para eu não fazer coisas erradas. Uhum. Então, parou de assustar a imagem dela, parou de gerar culpa, vergonha. Sim. Pelo menos conscientemente, acho que eu não consigo ver que tenha mais nada no inconsciente. Você está lembrando dela agora, da imagem dela? Surge alguma sensação ruim no seu corpo? Não.
É como se desse vontade de falar para ela, fique calma, minha mãe, você está nervosa, vou pegar uma água para a senhora. Uhum. Vamos lá. Vou fazer um pouquinho de FT falando sobre isso mesmo assim, só para ver se vai sair mais alguma coisa, tá bom? Vamos lá. Mesmo que eu tenha carregado essa culpa até hoje, Mesmo que eu tenha carregado essa culpa até hoje, eu me perdoo eu me perdoo. e me aceito profundo e completamente. Me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa culpa Mesmo que eu sinta essa culpa até hoje, até hoje, eu me perdoo eu me perdoo. e me aceito profundo e completamente. Profunda e completamente. Mesmo que eu tenha ficado marcado com esse sentimento de culpa, Mesmo que eu tenha ficado marcada com esse sentimento, eu me perdoo eu me perdoo. e me aceito profundo e completamente. Me aceito profunda e completamente. Eu era só uma criança. Eu era só uma criança. E depois eu descobri, Depois eu descobri, já na minha vida adulta, já na minha vida adulta, que aquelas brincadeiras eram normais. que aquelas brincadeiras Eram normais, eram normais, que acontecem com muitas crianças. que acontece com muitas crianças. Mas mesmo assim me davam uma sensação de vergonha, Mas mesmo assim me dava uma sensação de vergonha, sensação de culpa. sensação de culpa. Eu escolho me perdoar Eu escolho me perdoar pelo que aconteceu. pelo que aconteceu. Eu era só uma criança Eu era só uma criança e aquilo era normal. e aquilo era normal. Não há a menor necessidade Não há a menor necessidade de passar a vida me condenando de passar a vida me condenando e me envergonhando disso. e me envergonhando disso. Minha mãe me cobrava. Ela ficava vigilante, Ela ficava vigilante, como toda mãe fica, como toda mãe fica, preocupada. preocupada. E a forma que ela falava comigo E a forma que ela falava comigo me gerava muita sensação de vergonha, me gerava uma sensação de vergonha, de culpa. de culpa. E eu escolho perdoar minha mãe Eu escolho perdoar minha mãe. pela consequência que isso trouxe para minha vida. A consequência que isso trouxe para minha vida. Eu escolho me perdoar Eu escolho me perdoar por ter carregado essa culpa até hoje. por ter carregado essa culpa até hoje. Você sentiu? E aí, tá aliviada. Aliviou mais? O que foi que mudou? Olha, passou o tremor no corpo. Porque assim, consciente eu achava que não tinha muita coisa. Mas quando eu comecei a falar com você, eu senti a emoção. Uhum. Por isso que eu sempre faço mais alguma rodada, assim, pelo menos uma, duas, mesmo quando a pessoa falar que já está bem, porque geralmente ainda tem alguma coisa ali incomodando. Só que um pouco mais sutil, um pouco mais escondido. E a gente vai falando as frases, vai falando também do perdão, porque ajuda. Quando eu falo eu me perdoo, muitas vezes o que surge é uma resistência em falar isso. Porque tem uma emoção ainda de culpa por trás da frase. E aí essa resistência vem à tona e como a gente está fazendo EFT, ela vai sendo dissolvida. Por isso que a pessoa sente um alívio. Mesmo ela falando que não tinha nada, vem um alívio depois. Então se vem um alívio é porque tinha alguma coisa que não estava sendo percebida. Né? Vamos lá. Percebe de novo agora como é que você está sentindo. Olha, para dizer a verdade, é como se fosse um êxtase. Eu sentindo aqui. Não sei se era da vontade que eu tinha de fazer. Talvez eu não esteja entendendo o sentimento, mas estou sentindo um alívio muito bom. Certo. Esse estado muito bom deveria ser o nosso estado natural o tempo todo. É o nosso estado natural o tempo todo. E a gente só não consegue sentir isso por conta dessas emoções que vão ficando presas e acumuladas lá no nosso inconsciente. Então, essas camadas emocionais, né, de culpa, vergonha, medo, tristeza, mágoa, ressentimento, abandono, rejeição, frustração, arrependimento, enfim,
vão gerando camadas de emoções, de sensações, que vão ficando no topo, vai encobrindo essa essência mais profunda, que é uma essência que está em paz o tempo todo, que sente alegria, que sente tranquilidade, clareza, conexão. Então, EFT ajuda a gente a se reconectar com isso, com essa sensação, que é o nosso estado natural. Na verdade, é o nosso estado. Parece que não, né? Porque todo mundo vive estressado, sentindo mágoa, frustração, raiva, medo o tempo todo. Mas isso não é o nosso estado natural. Nosso estado natural é esse mais profundo. Mesmo quando a gente passa por alguma experiência, né, que possa nos impactar emocionalmente, o natural deveria ser aquela emoção se dissolver. Rapidamente a gente voltar para o estado natural, que é o estado de tranquilidade, de paz e de aceitação, de compreensão, de compaixão, de gratidão, de conexão com a vida, de amor incondicional por si mesmo. Então é um processo, né, que a humanidade está passando agora de cura, através de várias ferramentas, e EFT é uma delas, para a gente voltar para esse estado natural que foi perdido há muitas gerações, e agora a gente está tendo a chance de reencontrar isso. Então esse é o propósito da EFT. E é isso que eu me dedico hoje, né? Ajudar as pessoas a curar essa carga emocional para trazer essa reconexão de volta. É o propósito aqui do nosso detox emocional, né? Fazer essa limpeza, ajudar as pessoas a ter essa reconexão. E quando a gente faz essa reconexão, tudo na vida melhora. Relacionamento melhora, saúde melhora, sono melhora, prosperidade melhora, todos os campos da vida. Então é isso. Você tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa aqui? Eu estou me lembrando assim que acompanhando você no YouTube, sempre assim, quando eu estava em alguma situação, em algum momento assim de indisposição, aí eu botava em prática, né? Fazia um pouquinho, né? Aí daqui a pouco é incrível quando começa a fazer, foi aí que eu comecei a acreditar na EFT. É que abria a boca, bocejava e daqui a pouco eu estava com disposição. Uhum. E aí foi ótimo essa oportunidade de conseguir fazer esse momento com você. Foi muito interessante para mim. Eu tinha esse desejo, né? Falando que eu ia conseguir entrar mais profundamente. E conseguiu. Então é isso. Eu não sei o impacto que isso vai trazer para a sua vida, né? Qual vai ser a transformação que você vai gerar, mas fique atento, né? O que é que vai mudar na sua forma de pensar, na sua forma de agir, nos relacionamentos. E também continua limpando carga emocional de memórias do passado que geraram rejeição. Então é provável que tenha muita coisa ainda na sua infância. São quantos irmãos que você falou? São 10. Eu sou a última. Imagine, Olha com só. certeza eu fico imaginando que eu não seria bem-vinda. Então, devem ter situações onde você se sentiu sem atenção da sua mãe, do seu pai, porque afinal de contas, com 10 irmãos, é impossível o pai ou a mãe conseguir cuidar bem de todos, dar amor, carinho, afeto e atenção para todo mundo. Fica um irmão cuidando do outro, no final das contas, né? Verdade. Imagina que a gente morava na zona rural. E aí, provavelmente tem cenas, né? Famílias muito numerosas, tem cenas da criança na infância se sentindo sozinha, abandonada, às vezes cenas de escassez também, né? Por ser uma família muito numerosa, aí o último, ele só ganha o que vem dos outros, nunca tem nada novo para ele. Ele não pode ser o foco principal, né? Porque tem toda uma família enorme para ser cuidada, e o financeiro não consegue dar tudo para todo mundo. Era assim mesmo, meus vestidos eram das minhas irmãs. E aí a criança cresce com a sensação, às vezes, de que ela não merece coisas boas, coisas novas, que ela fica em último plano, que ela é... Então gera um impacto também no merecimento material, merecimento financeiro. Tem algo de errado comigo, eu só ganho o resto, eu só ganho depois que todo mundo já ganhou. Eu vou herdando de uma pessoa para outra. Então isso afeta muito a vida financeira, pode afetar bastante a vida financeira. Então limpar essas sensações, né, de escassez,
momentos que o seu pai e sua mãe não puderam ficar com você, não puderam dar atenção, não puderam ir na festinha da escola, não puderam N coisas que numa família desse tamanho realmente não se consegue, né? Então, o ideal, né, para a criança seria que o pai e a mãe principalmente, né, pudesse dar uma atenção muito especial até pelo menos os 3 anos de idade para aquela criança. Só depois tem um outro filho. Mas na prática não é isso que acontece. Famílias grandes costumam ter uma diferença pequena também de idade entre os irmãos. Então, às vezes, um ano e pouquinho. Então, vai um atrás do outro. Então, naquela fase que a criança realmente precisa daquela atenção, né, praticamente especial, meio que única em direção a ela, né, até os 3 anos, que ainda é um bebê, né, deixa de ser bebê com 3 anos, a mãe está lá tendo que cuidar de um monte de filho, está grávida, e aí nasce aquela criança, aquele outro pequenininho que tem um ano e meio, que ainda precisa muito da mãe, não vai ter mais aquela atenção, que é impossível de dar, e vai gerando nessas consequências emocionais. E quais são as consequências, né, que chegam na vida da pessoa? Dificuldade de relacionamento, prosperidade, não merecimento, sensação de que não é bom o suficiente, sensação de que tem algo de errado com a pessoa. Então, tudo isso, essa programação que não tem sorte. Eu acho que hoje eu já estou mudando esse pensamento. Não era como se fosse assim, eu não tenho sorte. E por que você achava que você não tinha sorte? Nos relacionamentos? Eu não tinha sorte nos relacionamentos, sim. Eu achava que não tinha sorte. Hoje eu já entendo que você me esclareceu muita coisa acompanhando você no YouTube e outros também, né? Já comecei a mudar essa crença de que não é sorte, são crenças, como aprendi essa coisa de crenças com você. E são crenças registradas. Muito bom. Então é isso, eu quero te agradecer pela participação, foi muito bom. E tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que vão assistir isso aqui. Quem está assistindo hoje e outras pessoas que vão assistir depois. Bom, Bela, obrigado. Eu também vou botar em prática em outros setores da minha vida. Eu já agora, fazendo com a sua direção, eu vou saber como trabalhar também outros aspectos. Maravilha, então. Muito obrigado, tá bom? Um abraço, então. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, quem quiser saber mais informações sobre o próximo workshop, sempre, cada mês eu vou fazer um workshop mais aprofundado. Workshops que duram 3 horas e meia, 4 horas para trabalhar questões emocionais. Então, cada mês vai ser um tema. Se você quiser saber do próximo, vai no link da bio aqui no Instagram. Entra no grupo VIP no WhatsApp, que lá a gente sempre vai avisar qual vai ser o próximo workshop, qual vai ser a data, o investimento, para quem quiser se aprofundar mais e se curar mais profundamente. Deixa eu ler aqui as perguntas, né? Sandra, conforme a Vera ia falando das emoções, fui lembrando de eventos diferentes do que foi anotado no início. A sensação é de mistura, de confusão de emoções e eventos. Fico em dúvida de onde focar. Escolhe um e foca, tá? Simplesmente isso. Escolhe alguma coisa para focar, aquilo que está mais intenso, e foca. Se você está vendo também esse vídeo aqui no replay, né? Deixa o teu comentário embaixo, eu quero saber o que você sentiu. Envia para alguém também, né? Compartilha esse vídeo, manda, tem um aviãozinho aqui no Instagram para você mandar. Enfim, quem você acha que pode ser ajudado por isso, tá? Ana, né? Sou grato a Deus, a você, André e a Vera, por expor a vida dela, pois precisa... Eu falando, foi o que vivi o tempo todo. Até a forma que foi criada foi igual à minha. Até a fisionomia dela e a idade parece comigo. Interessante, né? A gente consegue se ver muito nas pessoas que vão entrar aqui ao vivo. Com certeza. Deixa eu ver mais aqui. Pergunta. Edmiro Rocha. Essa técnica também trabalha a parte profissional que não anda? Também porque tudo que está bloqueando na sua vida tem a ver com crença e com emoção. Todos os bloqueios, né? Todas as dificuldades que você tem, financeira, de relacionamento, sempre tem a ver com crença e com emoção. Crença limitante e emoção do passado. Bloqueios emocionais. Né? Márcia, quero sim saber do próximo workshop. Fiz o último da culpa e foi sensacional. Maravilha. Angela, como saber se limpei a crença? Quando aquela crença para de fazer sentido para você.
Quando você pensa nela e ela perdeu completamente a força. Quando as situações que se repetem por conta daquela crença deixam de se repetir. Aí você sabe que a crença foi limpa. Tá? Deixa eu ver aqui. André, não consegui saber do curso na bio, simplesmente não consegui. Tá, se cadastra lá, tá no grupo do WhatsApp, e assim que tiver informação a gente vai mandar. Talvez você não recebeu agora porque não deve ter informação mesmo nesse momento, tá bom? Bárbara, gratidão, André, por disponibilizar momentos para curar as pessoas. Legal, deixa eu ver mais aqui, perguntas. Gesane, como eu faço para trabalhar cólica intensa? Estou tentando sozinha, mas não consegui ainda. Já fiz várias terapias e ainda não consegui resultados. Geralmente cólica, né, sensações físicas, você aplica focando bem especificamente para a sensação da cólica. Então, a cólica está aonde? Está doendo o quê? Qual é a sensação que ela me traz? E aí você faz rodadas de EFT falando sobre aquela sensação, sobre aquela cólica, de forma mais específica possível, e provavelmente você vai ver ela reduzir. Tá? É bem provável que reduza bastante. Ainda mais se você fizer no comecinho, assim que você começar a sentir a cólica. Agora, em paralelo a isso, quanto mais emoções do passado você limpar, quanto mais você desintoxicar suas emoções, mais a sua saúde vai aumentar e a tendência é que essa cólica se reduza. Cólica não acontece por acaso. O normal seria que as mulheres não tivessem cólica, que elas tivessem um período menstrual relativamente tranquilo. Talvez com alguma mudança emocional, mas nada tão intenso, e com o físico também mais tranquilo. A quantidade de mulheres que sofrem com cólica tem a ver com as toxinas emocionais do passado e também com toxinas físicas que a gente vai se intoxicando ao longo da vida. Né? Se você desintoxica o seu corpo e a sua mente, essas cólicas tendem a reduzir. Bárbara, como faço para entrar no grupo do WhatsApp? Vai lá no link da bio, tem lá o link que tiver lá com o workshop. É só você entrar no grupo que você vai saber depois do próximo workshop, tá bom? Deixa eu ver mais. Né? Tem um diagnóstico de adenomiose. Entendi. Então, adenomiose deve ser alguma doença ginecológica, é isso? Eu tenho uma aluna, né, que ela fez um trabalho muito profundo de cura emocional e ela conseguiu se curar de endometriose fazendo EFT. Limpando muitas emoções antigas do passado. E a endometriose, pela medicina convencional, é como se ela fosse progressiva, crônica e não tem jeito. E ela conseguiu se libertar 100% da endometriose. Então, você também tem a chance de se libertar dessa adenomiose. Eu não sei exatamente o que é, mas eu não tenho dúvida que a EFT pode te ajudar também nisso. Lucineide, é a mesma técnica para perdoar um filho por agressões? É a mesma técnica. Você vai lembrar do que aconteceu, o que seu filho falou, fez, eventos, e vai limpar a carga emocional de mágoa, de raiva, de rejeição, de ressentimento. E aí você vai sentir depois um alívio, né, que é a liberação desses sentimentos, e a paz que fica depois disso é o que a gente chama de perdão. Gesane, né, é hereditário. A adenomiose é hereditária. Tá, então vamos lá, né? Por que uma doença é hereditária? Porque as doenças, elas são criadas em grande parte pelos nossos padrões de pensamentos e emoções. E eu vou ter muitos padrões parecidos de pensar e sentir, parecidos com o do meu pai, da minha mãe e dos meus antepassados. Porque esses padrões são ensinados e passados inconscientemente, de geração por geração, através dos exemplos, através dos comportamentos, através de tudo que você experiencia com os seus pais. Então, é natural que você reproduza muitos padrões emocionais, muitos padrões de pensamento. Esses padrões de pensamentos vão somatizar no seu corpo, gerando doenças semelhantes com as dos seus antepassados. Se você se liberta desses padrões emocionais, você para de repetir as mesmas doenças. Okay? Então, isso em parte
explica nessa hereditariedade. Você não tem que ser refém disso, tá? Você pode sim mudar. Existe hoje, né, uma ciência chamada epigenética que estuda justamente a mudança da expressão genética. Então, quando você tem um gene, né, que está expressando alguma doença, seja câncer, endometriose, seja qualquer tipo de doença, você não é refém daquela expressão daquele gene. Aquele gene ele pode ser como se fosse desligado. E o que faz aquele gene ser ativado ou não, né? Você tem aquele gene dentro de você, mas o que é que faz ele ser ativado e você expressar aquela doença? É a química que você cria em torno da membrana celular. Essa química, ela é gerada pelos pensamentos e emoções que você tem, pelos alimentos que você come, pela química que você tem no seu corpo, que você ingere, que você se intoxica. Então, uma química não saudável em torno da membrana celular, ela vai ativar genética de doença. À medida que essa química vai ficando mais saudável, ela vai ativando a genética da saúde. E aí você vai desligando a doença e vai acionando a saúde no seu corpo. Bem simples assim. André, seria um prazer assistir uma live com você e Dr. Sérgio da Biointegral. Ia ser fantástico. É só ele me convidar, tá? Se ele me convidar, quem sabe aqui a gente faz uma live, né? Elisete, André, após o meu atendimento com o André, tudo está liberando para mim. Gratidão, André, minha missão está sendo liberada. Dia a dia, gratidão infinita. Maravilha, pessoal. Então é isso, a gente está aqui com o tempo já aqui no finalzinho. Quero agradecer a vocês. Amanhã vai ter mais detox emocional às 8h50. E se você está assistindo aqui no replay, por favor, compartilha, manda coraçãozinho, curte e comenta aqui embaixo para eu saber como foi que você se sentiu nessa sessão de hoje, tá bom? Então é isso, um abraço e amanhã a gente se vê às 8h50.